Oremos. Grande Deus e bondoso Senhor que estás nas alturas dos céus, agradecemos-te pela bênção de estarmos em Tua Santa Casa de Oração e agradecemos-te sobretudo, Senhor, pela vida, pela saúde. Agradecemos-te pelo dom da salvação e pela esperança que podemos ter de viver eternamente contigo. Rogamos-te ainda, Senhor, que pela Tua grande misericórdia, Tu possas estar entre nós, através do Teu Santo Espírito, falando-nos ao coração e ajudando-nos a entender aquela que é a Tua boa vontade para a nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs e visitas aqui presentes e a todos aqueles que estão-nos a ver através da internet. Que este sábado possa ser um sábado leitoso na companhia dos seus anjos e que o seu Santo Espírito possa estar sobre nós. E agora vamos louvar ao Senhor através do cântico 64, Cristo no Horto. Ao Senhor esta manhã, com alegria, vamos realmente entregar os nossos dízimos ao Senhor. Por isso, as nossas criancinhas também são chamadas a trazer as suas pequenas ofertas para o Senhor. E seguidamente serão os irmãos, toda a congregação, que trazem as suas ofertas para a casa do Senhor, para que haja maior abastança na casa do Senhor e para que as bênçãos do céu possam ser derramadas em abundância sobre cada dador e que nunca nos faça falta sobre a nossa mesa aquilo que trazemos para a casa do Senhor. Obrigado.
Amoroso Deus e Pai, muito obrigado, bom Pai, por estarmos aqui na Tua casa de oração. Muito obrigado, bom Pai, por este santo dia de sábado que o Senhor fez chegar a cada um de nós. Neste momento queremos te agradecer, bom Pai, por tu nos emprestares a vida, por nos dares saúde, para que nós também possamos contribuir para o sustento da Tua casa, Senhor. Que estas ofertas, que estes dízimos, Senhor, possam ir de encontro às necessidades do Teu povo e que possam ser sabiamente distribuídas para que muitas almas venham das trevas para a Tua maravilhosa luz. Abençoa cada dador, Senhor. Abençoa cada coração aqui presente, Senhor. E também aqueles que estão, através da internet, vendo este culto, Senhor, que possam ser ricamente abençoados. Ó bom Pai, tudo pedimos no grande amor do Senhor Jesus, nosso Salvador, e amém. Olá meninos, bom dia. Está tudo bem com vocês? Vocês vão me dar um jeitinho. Ok. Jesus contou certa vez aos seus discípulos, aos seus amigos. E era uma história onde estavam presentes 10 meninas que iam a um casamento. Essas 10 meninas, elas estavam tão contentes porque iam àquele casamento que prepararam-se o dia inteiro para irem ao casamento. Pensaram nas roupas, pensaram nas coisas bonitas com que se iam enfeitar e foram para a festa. Olha, os meninos pequenininhos querem vir aqui? Vem aqui, Tomás, vem aqui, Davi. Davi, andem aqui. Olha, sentem aqui pertinho de mim, no chão, assim. Isso, para verem aqui a historinha. Anda, Davi. Olha, põe o Davi aqui assim, sentadinho, para ele poder ver. O Simão também. Anda, Simão. Ok. O objetivo é que os pais também consigam ver a historinha projetada ali. Vamos lá ver se conseguimos pôr as crianças todas de forma isto. Muito bem. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eram 10 as meninas que iam ao casamento. E acontece que o casamento não ia ser exatamente ali naquele lugar. Elas iam para uma outra casa onde elas iriam se encontrar, portanto, então, com todos os convidados. Só que o noivo, naqueles tempos, era o noivo às vezes quem se atrasava, não era a noiva. Naqueles tempos, às vezes, era o noivo quem se atrasava. E vocês sabem o que é que aconteceu? As mocinhas que estavam à espera de ver Jesus, de ver o noivo chegar, ficaram com sono e dormiram. Vamos virar as tampinhas aqui, fingindo que elas estão a dormir. Olha, adormeceram as meninas, estavam com tanto sono, todas esperaram muito tempo e não acabaram por adormecer. Primeiro foi uma, depois foi outra. 2 ficaram assim muito resistentes, mas acabaram por adormecer também. Davi, ajuda-me a virar as tampinhas assim. Vamos virar. Estavam todas a dormir. Muito bem.
De repente, alguém grita: lá vem o noivo! Olha aqui, quem gritou? Lá vem o noivo! E as meninas acordaram. E lá vinha então o noivo, acompanhado de mais pessoas, de mais amigos que vinham com ele. E as meninas todas acordaram. Acordaram e começaram a tirar. E todas elas descobriram uma coisa. Elas tinham esperado tanto tempo e dormido durante tanto tempo que sabe o que aconteceu? As velinhas que elas levavam apagaram-se. Mas havia umas que tinham levado um pouquinho mais de azeite para manter a sua velinha acesa. Mas havia outras que não tinham levado. E as que tinham levado, sabem quem eram? Olha, são estas que têm um pontinho branco aqui na nossa tampinha. As outras não têm. Há umas que não têm pontinho branco. Já viram? Aparentemente, todas elas eram iguais. Todas as meninas estavam preparadas para o casamento. Mas só 5 estavam preparadas para se o noivo se atrasasse um pouquinho. Agora, as que não tinham azeite mais, disseram assim: dá-nos um pouquinho do teu. Davi, vê se consegues tirar um pouquinho dessa manchinha branca para passar para essa aqui. Consegues? Não consegues, não sai. Já viste? Não dá para sair. Saiu um pouquinho, bem pequenininho, ficou preso na tua unha. Ei, não deu. Então, sabem qual era o problema? É que as moças que tinham o azeite a mais não conseguiam passar para aquelas que não tinham levado. E depois disseram as meninas que tinham levado o azeite a mais, disseram assim: olha, vocês façam o seguinte, vocês vão comprar. E então as outras 5 ficaram muito apressadas e foram, já era tarde da noite, foram tentar comprar mais azeite. Só que, entretanto, empresta aqui, Davi. Empresta para o pastor. Vai lá. Esse aqui. É só essa aqui. Este era o noivo. Olha, este era o noivo. Estão a ver? O noivo chegou e disse: quem está pronto, vem comigo. E então, vamos para a casa onde vamos festejar. Aqui era a casa. Olha aqui era a casa. Vamos pôr as tampinhas brancas e as vermelhinhas lá dentro? Vamos pôr. Foram lá para dentro, foram para o casamento. Vamos fechar a casinha? E começou a festa. E muita música. Enquanto isso... Não. Enquanto isso... Não ponham. Deixa a casinha fechada. Enquanto isso, chegaram as outras que tinham ido comprar azeite. Foram procurar o azeite. Não, deixa, Davi. Foram comprar azeite. E quando finalmente encontraram, chegaram... Ô noivo, abre a porta, nós queremos entrar. Mas a porta estava fechada e elas já não podiam entrar. E sabem uma coisa? O noivo que estava lá dentro disse assim: olha, eu não vos conheço. Vocês não estavam preparadas na hora em que o cortejo passou e vocês não puderam vir. E o que Jesus disse é que, na realidade, esta história simboliza a preparação que nós devemos fazer para a vinda de Jesus. Sabem quem é o noivo? Já agora, vamos abrir aqui. Vocês sabem quem é o noivo? O noivo representava Jesus. As mocinhas que estavam preparadas com azeite extra para ir com Jesus representam os cristãos que estão preparados para receber Jesus e irem para o céu com Ele. Tá bom? Agora, vamos pôr todas as tampinhas dentro da caixinha. Ajudem-me. Isso, para deixar tudo bem arrumadinho. Muito bem. E agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Põe lá. Isso. Agora eu quero vos fazer uma pergunta. Vocês, com quem é que vocês gostariam de se identificar? Com quem é que vocês gostariam de ser semelhantes? Olhem para mim agora. Vocês gostariam de ser semelhantes às meninas que tinham levado azeite? Ou seja, vocês gostariam de ser tampinhas com um pontinho branco ou sem pontinho branco? Com pontinho branco. Por quê? Porque as que tinham pontinho branco foram logo com Jesus ou com o noivo para o casamento. Na realidade, essa história ajuda-nos a perceber como é que nós devemos nos preparar
para quando Jesus voltar. Nós devemos estar atentos e devemos vigiar. E como é que nós podemos vigiar? Como é que vigiamos para que Jesus volte? Através da oração, não é? E pedindo a Deus que Ele nos ajude a sermos bondosos. Tá bom? Vamos voltar então para os nossos lugares. Ok? Muito bem. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas seremos vitórias da cruz.
a pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular, a pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo, é pedra que vida traduz. Amém. Vou pedir que abram as vossas Bíblias em Mateus 28. Nos versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Uma saudação especial a todos os irmãos da Igreja do Funchal, a todos aqueles que também nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos à presença de Deus. Não importa se estamos fisicamente aqui neste lugar, não importa se estamos à distância, ligados ou conectados pelos meios tecnológicos que nos permitem hoje estar juntos, mas que todos efetivamente possam, onde quer que estejam, sentir a agradável presença do Senhor bem junto a si. Damos também as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, que estão conosco. Agradecemos particularmente a presença destes queridos irmãos que vêm de longe e que estão conosco mais um sábado para adorar o pastor Mateus e sua família, que o Senhor os possa efetivamente abençoar. Nesta manhã, nós temos, além da habitual meditação do culto de sábado, nós temos também uma cerimónia que é importante para o funcionamento e para a estruturação do trabalho da Igreja de Deus. Como sabem os irmãos, a Igreja do Senhor, ela é organizada através do método semelhante àquele que foi dado pelo conselho de Jetro ou de Reuel, sogro de Moisés, de que houvesse uma liderança que pudesse trabalhar junto à Igreja do Senhor. E na atual dispensação, desde o período do Novo Testamento, Deus suscitou na Igreja vários membros com responsabilidades específicas para poderem liderar, apacentar e dirigir espiritualmente o rebanho do Senhor. De maneira que não são só os pastores, aqueles que são obreiros a tempo integral, como também outras pessoas que são separadas pelas congregações para este ministério também do exercício pastoral. A Igreja do Funchal, já há algum tempo, sugeriu que o nosso irmão José Teixeira pudesse também ser um destes dirigentes, um destes líderes desta Igreja. E é por isso que, embora ele tivesse sido separado para esta função através da indicação pela Comissão de Nomeações, este momento é o momento em que nós, através de uma cerimónia formal, iremos procurar dedicá-lo ao Senhor. Esta cerimónia é uma cerimónia simples, como os irmãos sabem, mas ela está cheia de significado pelo poder que está envolvido nela. A Bíblia, e gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no
na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, dá algumas indicações a respeito de como deveria ser a preparação espiritual, como deveria ser a conduta, como deveria ser a imagem que um ancião tivesse para que efetivamente fosse reconhecido como tal na sua congregação. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. E eu gostaria de convidar os irmãos a que fizéssemos esta breve leitura de 7 versículos, de 1 a 7. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, em outras Bíblias, outras traduções, pode aparecer a expressão presbítero também, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, seja hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Estas são sucintamente algumas características que o apóstolo Paulo, em recomendação ao seu jovem colega pastor Teófilo, dá de indicação a respeito das características que deveriam fazer parte do perfil do ancião. E eu gostaria de chamar já agora, irmão Zeca, por favor, fique aqui de pé junto de mim. A igreja tem reconhecido nos seus dirigentes, tem reconhecido nos seus líderes estas funções, estas capacidades, estas qualidades. E não foi também de ânimo leve que esta igreja reconheceu e tomou a decisão de que o nosso irmão Zeca Teixeira pudesse exercer a função de ancião. Como os irmãos sabem, a função do ancianato é uma função que deve ser exercida mediante a cerimónia de imposição de mãos. E esta cerimónia, ela deve ser oficiada por um pastor consagrado e deve ser também feita em cooperação com os demais anciãos ordenados que estejam presentes. Assim, eu gostaria de neste momento poder chamar à frente os irmãos que são anciãos desta igreja, para que possam também vir representar, portanto, o corpo de ancianato desta igreja para este momento de dedicação. O nosso irmão Miguel Romba, o nosso irmão Noé Vital, o irmão Reginaldo, como? Pois, não estão nem a Tânia, nem o irmão Marco. Muito bem. Gostaria de convidá-los então para que se juntassem a mim neste momento, para este momento então de consagração. Nós iremos ajoelhar-nos. O irmão Zeca Teixeira vai se ajoelhar, portanto, no meio de um pequeno círculo que nós aqui procuraremos formar. E vamos pedir à igreja que possa colocar-se reverentemente de pé para esta oração de dedicação. Enquanto nós aqui nos ajoelhamos para orarmos ao Senhor. Grandioso Senhor, que habitas nos altos céus, agradecemos-te muito, Senhor, pela sabedoria que tu deste aos líderes da tua igreja em outras gerações, para que a responsabilidade da direção da mesma repousasse sobre pessoas honestas, pessoas de vida dedicada ao Senhor, e para que cada um destes, ao ser separado para esta função, que o pudesse também ser através da dedicação especial diante da igreja.
Neste momento, Senhor, aqui estamos diante da congregação dos Teus filhos para solenemente não só reconhecer a dedicação do nosso irmão Zeca Teixeira, mas sobretudo, bom Pai, também para que a sua liderança de agora em diante possa ser confirmada e possa ser fortalecida. É por isso, Senhor, que seguindo as orientações que Tu deixaste aos Teus filhos, aos Teus servos, nós sobre o nosso irmão Zeca Teixeira impomos as mãos. Não que reconheçamos haver qualquer tipo de poder sobre nós, mas aqui os anciãos presentes e como Teu servo, pastor desta igreja, colocamos sobre o nosso irmão as mãos que representam, portanto, a imposição do Teu Santo Espírito sobre este nosso irmão. Que sobre ele, Senhor, repouse o Teu poder. Que desde agora, bom Pai, possa sobre ele também acompanhá-lo a influência santificadora não só do Teu Santo Espírito, mas sobretudo, Senhor, possa acompanhá-lo também o carisma do poder e da autoridade que só o Teu Santo Espírito pode conceder. Por isso, bom Pai, rogamos para ele e para toda a sua família grandes bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais que sejam desde já suficientes para compensar os desafios e as lutas que certamente virão. Agradecemos-te, bondoso Senhor, porque Tu tens suscitado no meio do Teu povo homens e mulheres disponíveis para Te servir. E é por eles, Senhor, que nós oramos, intercedendo e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Simbolicamente, os anciãos desta igreja irão cumprimentar o irmão Zeca, dando-lhe, portanto, as boas-vindas à liderança desta igreja. E gostaríamos também de chamar à frente as esposas dos anciãos presentes, para que elas possam também ter uma participação neste momento. Ao irmão Zeca, ainda gostaria de deixar duas coisas. A primeira delas, irmão Zeca Teixeira, um singelo documento que irá gravar este momento da sua dedicação, que o Senhor verdadeiramente o possa abençoar. E gostaríamos também, em nome da igreja, de lhe entregar um presente de boas-vindas, uma obra que conta a história da Igreja Adventista em Portugal. O título desta obra é Arautos de Boas Novas. Ao lhe entregarmos, irmão Zeca, esta obra, para que possa fazer parte de agora em diante da sua biblioteca, que já não é pequena, mas que possa, acima de tudo, esta obra ser também uma recordação de que o irmão, deste momento em diante, também é um arauto das boas novas e que tem o pesado fardo de continuar a dar prosseguimento à longa e bonita história da Igreja do Movimento Adventista em Portugal e na Madeira. Deste momento em diante, o irmão é também um corresponsável nesta função, nesta responsabilidade da pregação da Palavra de Deus, como pregador que já é e que de agora em diante continuará a sê-lo de uma forma mais dedicada. E, acima de tudo, oramos para que o Senhor, o irmão Zeca e a irmã Judite possam efetivamente, como casal, e gostaria de chamar aqui à frente agora a irmã Judite, para que pudesse ficar junto do marido, para que ela também, como coadjuvante neste processo tão importante que é o ministério da Igreja, que ela também possa receber as boas-vindas da parte desta Igreja para uma missão muito especial. E por isso, então, gostaríamos de pedir às esposas coadjuvantes do ministério desta Igreja que possam trazer à irmã Judite uma recordação do carinho que esta Igreja tem por ela. Muito obrigado. Queridos irmãos, este é um momento simples.
mas a profundidade do mesmo e a implicação deste, só a eternidade poderá avaliá-lo. Só na eternidade é que nós saberemos quantas almas esta pequena cerimónia poderá implicar salvação para a eternidade. Vamos dar continuidade, portanto, ao nosso culto, agradecendo a participação dos anciãos. Os irmãos que estão já à tribuna poderão permanecer aqui. E gostaria de passar, portanto, ao momento seguinte desta adoração, convidando-vos a abrirem a vossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, onde nós vamos ler rapidamente a segunda de uma série de 2 parábolas contadas por Jesus. A primeira parábola, os irmãos já tiveram a oportunidade de a ouvir enquanto as crianças estavam agora aqui à frente. Sabem que Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, conta 2 parábolas. A primeira é a parábola das virgens, que as crianças tiveram a oportunidade de participar, de se envolver com as tampinhas que estavam, algumas delas assinaladas com um pontinho branco, outras que estavam simplesmente, completamente sem qualquer sinal. E já tivemos a oportunidade de perceber que na parábola das 10 virgens, Jesus tinha como intenção fazer os seus discípulos prepararem-se ou encontrarem motivação para a preparação para a vinda de Jesus. As 10 virgens representavam o povo de Deus, o noivo representava, portanto, Jesus que haveria de voltar a este mundo muito em breve, e a indicação que Jesus dá aos seus discípulos, na parte final desta parábola, dizendo-lhes que era importante que eles vigiassem, é a ideia principal que esta parábola procura transmitir. Mas há uma segunda parábola, e a partir do verso 14... do capítulo 25 de São Mateus, nós encontramos Jesus contando esta segunda parábola, que aparentemente tem uma temática completamente diferente, tem um enredo distinto, mas que o enfoque é muito semelhante. Nunca esqueçam que Jesus nunca fazia nada que fosse ao acaso. Tudo o que Jesus fazia tinha uma clara intencionalidade. E esta segunda parábola é contada logo em seguida à primeira das 10 virgens, com o intuito justamente de fazer os seus discípulos pensarem a respeito da forma como eles não só se deveriam preparar, mas como deveriam fazer para estar preparados para a vinda de Jesus. E a partir do verso 14 diz então o seguinte, São Mateus 25, verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e ao outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. O que recebera depois... O que recebera 2 talentos, desculpem, perdi-me aqui, nós estávamos no 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor, e depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, racioso escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei,
Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta história parece ser dura, e muitas vezes, confesso-vos, que quando ouvia esta história, ou quando a lia, eventualmente nas minhas leituras bíblicas, eu tenho, ou tinha, a tendência a identificar-me com o servo que recebera apenas um talento. E pensava, porquê? Porquê que este homem, o senhor da parábola, foi tão duro com este servo coitado que recebera apenas um talento? Já não bastava ele ser apenas o servo de um único talento. E sabem, eu costumava pensar, quando criança, que um talento era apenas uma moedinha. Uma moeda, quem sabe. Já não bastava o fato dele se sentir inferiorizado por receber apenas uma moeda. E agora ainda, o senhor da parábola o trata com tanta dureza. Por que isto? Bem, mas eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas ideias que aparecem em paralelo entre a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Notem que o noivo, na parábola das 10 virgens, representa Jesus. Na parábola dos talentos, o Senhor representa Jesus. As virgens esperavam o noivo, assim como os servos haviam de receber novamente a presença do seu Senhor. Os servos também estavam à espera do retorno do seu Senhor. A parábola das 10 virgens termina com uma recomendação à vigilância, enquanto que a parábola dos talentos ensina-nos a saber como fazermos para estarmos, o que fazermos para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Na parábola das 10 virgens, destaca-se a importância de ter óleo suplementar. Na parábola dos 10 talentos, ou na parábola dos talentos, destacam-se os talentos e os dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, fala-se a respeito da preparação espiritual que deve haver na vida de cada crente, preparação esta de natureza espiritual interior. Na parábola dos talentos, é-nos ensinado o que fazermos para apressarmos a vinda do Senhor. Mas, queridos amigos, gostaria agora de partilhar convosco 8 lições que a parábola dos talentos nos ensina. Estas 8 lições, queridos irmãos e amigos, são de grande importância para nós. A primeira lição que a parábola dos talentos nos ensina é que os talentos são dons espirituais. Lembram-se do texto que a irmã Judite leu? Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Eu gostaria que voltassem novamente a abrir a sua Bíblia neste mesmo texto e vamos ler a partir do verso 18. Mateus capítulo 28, os versos 18, 19 e 20. Nós estamos muito perto, de maneira que não há dificuldade de acharmos este texto. Diz Jesus, São Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Os irmãos repararam que nestes 3 versos, 18, 19 e 20, que lemos, há uma palavra que persistentemente é repetida. Qual é? Qual é a palavra que é repetida neste texto? No verso 18, no verso 19 e no verso 20. Na verdade, esta palavra é repetida 4 vezes, mas está implícita uma 5ª vez. Jesus diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ide a todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Reparam que Jesus usa esta expressão todos, ou toda, ou todo, várias vezes. E por que ele o faz? Por uma razão muito simples. Com Jesus não tem problemas em usar os absolutos. Para Jesus não há um pouco de poder. Para Jesus há todo o poder. E ele está disposto a distribuir este poder aos seus filhos. Portanto, se ele tem todo o poder de Jesus está ao alcance de todos os seus filhos. A mensagem de Cristo deve ser apresentada a quem? A algumas pessoas apenas? Apenas aqueles que são bonzinhos? Aqueles que têm sensibilidade espiritual mais desenvolvida do que outros? Não. A Bíblia diz-nos claramente que o poder é dado a Jesus para que todas as pessoas conheçam o Evangelho. E estas pessoas devem ser batizadas. E elas devem ser ensinadas, não apenas em uma parte da verdade, mas em toda a verdade. E Jesus nos dá a garantia de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há dias em que Deus está de folga. Não há dias em que Deus não está disponível para nos atender. Não há momentos em que Deus não tem condições de estar ao alcance das nossas necessidades. Deus está sempre ao nosso alcance. Sabem porquê que a parábola dos talentos nos mostra que os talentos, na realidade, representam dons espirituais? Por uma razão muito simples. É porque Deus quer efetivamente que cada cristão, cada filho seu, seja usado em favor da sua causa. E Ele faz com que cada um dos dons, das capacidades especiais, sejam elas capacidades com as quais nós nascemos, resultado da hereditariedade, das capacidades que nós recebemos resultantes da carga hereditária que recebemos, ou sejam elas capacidades excepcionais recebidas da parte de Deus ao longo da vida, todas elas devem ser postas em prática para o serviço de Deus. A segunda ideia que a parábola nos ensina é que todas as pessoas recebem pelo menos um talento. Se os talentos são dons espirituais, cada pessoa recebe pelo menos um talento. Não há pessoas que recebem meio talento. Não há pessoas que ficam sem talento. Nesta parábola, o que a Bíblia nos ensina é que há pessoas que receberam 5 talentos, outros receberam 2 talentos, mas mesmo o servo com menor capacidade recebeu pelo menos um talento. Esta segunda ideia é extremamente importante, porque ela, meus queridos amigos, nos ajuda a compreender que ninguém está fora do ministério. Ninguém está fora da obra de Deus. Se todos foram capacitados com dons e capacidades especiais, ainda que seja apenas uma única, esta capacidade deve ser desenvolvida e trabalhada. Há ainda uma outra informação muito importante que a parábola dos talentos nos ensina. É a terceira informação, a terceira verdade relacionada com a parábola dos talentos. É que a atribuição dos dons espirituais é uma responsabilidade do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos encontrar ali um texto onde o apóstolo São Paulo deixa de uma forma muito clara, esclarecido este assunto. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 4. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. Olhem só o que o apóstolo Paulo diz aqui a respeito da forma como os dons espirituais são distribuídos. Verso 4 diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7 ainda diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O verso 11 diz: Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Notem que não corresponde à nossa vontade os dons espirituais que Deus nos vai dar.
Não somos nós quem determinamos que vamos ter determinadas capacidades ou determinadas habilidades. Deus é quem dá. E a Bíblia diz ainda uma coisa muito interessante. Nós vamos ter a oportunidade de estudar este assunto mais detalhadamente nas próximas semanas. Mas há um detalhe muito interessante que é dito no verso 4 e no verso 5 deste capítulo que acabamos de ler. Deus diz que Deus dá, através do Espírito Santo, Ele dá os dons, mas há serviços diferentes. Isto quer dizer que um mesmo dom pode ser usado para serviços diferentes. Depois, há ministérios diferentes. E depois há atuações diferentes, ou seja, há serviços, há ministérios e há atuações. Ou seja, um mesmo dom pode estar presente em várias pessoas e manifestar-se de formas diferentes e distintas. Queridos irmãos, Deus dá a determinadas pessoas o dom de pregar a palavra de Deus. Uns fazem-no de uma forma, outros fazem de outra. Há pessoas que podem ter uma forma talvez extremamente entusiástica de pregar a palavra de Deus e conseguem levar muitos ao conhecimento da palavra do Senhor. Outros talvez tenham uma forma mais serena de o fazer, mas nem por isso deixam de falar ao coração. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo. A manifestação do dom é a mesma, embora de formas diferentes. Deus pode dar a determinadas pessoas a capacidade de liderança. Uns têm uma forma de liderar, outros têm outra. As formas diferentes de manifestação dos dons do Espírito Santo não devem ser distintas, ou não devem ser consideradas, umas devem ser consideradas verdadeiras e outras falsas, simplesmente porque há maneiras diferentes do poder de Deus se manifestar na vida de pessoas diferentes. Deus dá-nos dons. Deus dá-nos capacidades para podermos trabalhar para Ele. E a forma como isto é feito e a maneira como este trabalho é realizado, o importante é que é Deus quem está por detrás. Uma quarta verdade relacionada com os dons do Espírito é que os dons desenvolvidos são dons acrescentados. Notem que aquele servo que se aplicou a desenvolver os 5 dons, os 5 talentos que tinha recebido, rapidamente os transformou em 10. O que tinha recebido apenas 2, rapidamente os transformou em 4. Portanto, meu querido irmão e amigo, acredite numa coisa. Se Deus lhe dá um dom espiritual, trabalhe-o. Faça com que ele possa ser útil para a causa de Deus. E à medida que este dom estiver a ser desenvolvido, estiver a ser trabalhado, Deus o vai multiplicar, Deus lhe vai dar novos dons. Sabe porquê? Sabem porquê que Deus dá mais dons àqueles que estão a trabalhar, àqueles que os estão a desenvolver? Por uma razão muito simples. Porque a causa de Deus é engrandecida e é acrescentada com os dons que cada pessoa tem. Deus, o Espírito Santo, dá dons ao Edgar, dá dons à irmã Nilza, dá dons à irmã Nídia, dá dons à Ana, dá dons a cada um de nós. Sabem porquê? Porque há tarefas a serem realizadas. Há responsabilidades a serem cumpridas. E se há tarefas a serem realizadas, há necessidade de existirem ferramentas para que essas tarefas sejam cumpridas. Imaginem o que é pedirmos a um marceneiro que pregue pregos na madeira se ele não tiver um martelo. Na realidade, os dons espirituais são ferramentas que Deus vai munir a sua igreja para que o trabalho possa ser feito. E na medida em que uma pessoa acaba por desenvolver determinadas capacidades ou dar prosseguimento ao desenvolvimento de determinadas capacidades, Deus vai acrescentando novas capacidades a esta pessoa para que ela possa continuar a ser cada vez mais útil na causa do Senhor. A igreja cresce, a pessoa cresce, a causa de Deus é engrandecida no momento em que cada crente está disponível para usar os talentos que Deus lhes dá. Há ainda uma quinta verdade extremamente importante. Um único talento é de grande valor. Muitas pessoas costumam dizer que um talento não é uma coisa tão importante assim. Há muita gente a pensar como eu, quando criança, pensava que um talento era apenas uma moedinha que aquele servo recebeu. Só que, na realidade, um talento, não sei se os irmãos têm ideia, mas um talento nos tempos de Jesus equivalia ao salário mínimo de um trabalhador comum durante cerca de 20 anos. Quanto é que é o salário mínimo hoje? Multipliquem-no por 14 e depois por 20. E vão saber que vai dar uma quantia considerável.
Isto é o valor de um único talento. Sabem porquê? Um único talento, ainda que seja uma coisa simples, pode ser rentabilizado de uma forma muito especial. Vou-vos contar duas histórias. A primeira delas é a história de um jovenzinho chamado Luís. Luís tinha nascido com um problema de saúde. Ele não via muito bem de um dos olhos. Mas o seu pai, que era fabricante de celas para cavalo, tinha na sua oficina uma série de ferramentas pontiagudas e que fez com que um dia o pequeno Luís furasse ou magoasse o outro olho que ele via, ficando, portanto, completamente cego. A única coisa que Luís tinha na vida era um desejo incontrolável de aprender. E este rapaz, com 20 anos, foi capaz de adaptar e transformar um sistema que existia naquela altura, fazendo com que pessoas cegas pudessem ser capazes de ler e poder escrever também. E este sistema que o jovem Luís apresentou com 20 anos de idade e patenteou como sistema de leitura para cegos, viria a receber o seu sobrenome. O nome dele era Louis Braille, ou em francês, Louis Braille. Sabem, meus queridos amigos, muitas vezes as pessoas acham que por terem limitações na sua vida, isto as condiciona para o serviço a Deus. Havia um jovem chamado Dwight. Este jovem amava tanto a Bíblia, desde que se convertera, aprendera a descobrir a maravilha da palavra de Deus e a estudava com tanto entusiasmo que ele sentiu que precisava partilhar com outras pessoas o conhecimento que tinha. Mas ele não sabia muito bem como fazê-lo. Assim que reuniu-se com algumas pessoas que moravam nos arredores da cidade de Boston, onde ele também morava, e junto de um antigo mercado público que já estava desativado há alguns anos, uma estrutura que estava quase em ruínas, ele começou a fazer algumas reuniões para falar a estas pessoas sobre as descobertas bíblicas que ele tinha feito. O lugar não tinha bancos, nem sequer estava preparado para ser uma igreja, de maneira que as pessoas que vinham a ouvir o jovem Dwight tinham que trazer de casa cadeiras e bancos. Algumas pessoas improvisavam longos bancos com tábuas e alguns troncos de madeira, onde várias pessoas se podiam assentar. Um dia, um professor veio ouvir o jovem entusiástico pregador, que muitas pessoas estavam a falar, e vem então escutá-lo. E ao final da reunião, este professor, este catedrático, aproxima-se do jovem Dwight e diz-lhe: bom, gostei de ouvi-lo, você é entusiasta, você fala com carisma, você de fato tem convicção naquilo que diz, mas deixe-me partilhar consigo algumas ideias daquilo que tive a oportunidade de anotar. Você precisa treinar um pouquinho mais a sua retórica, a sua eloquência precisava ser melhorada aqui e acolá. Você cometeu alguns erros gramaticais e começa então a recitar ou a citar alguns dos erros que ele tinha cometido durante a sua apresentação. O jovem Dwight disse: bom, professor, é verdade que eu tenho falhas na minha formação acadêmica, mas com todas as minhas falhas, eu estou a falar do amor de Jesus, do amor que eu conheço aos outros. O Senhor, com toda a sua eloquência, o que é que tem feito por Jesus? Este era o jovem Dwight Moody, o grande pregador do século XIX, considerado o maior evangelista do cristianismo até aquela altura, com exceção provavelmente dos grandes evangelistas da igreja primitiva. Acredita-se que Dwight Moody tenha levado aos pés de Cristo aproximadamente 100 mil pessoas em todo o seu ministério. O último sermão pregado por Dwight Moody foi 1 mês e 6 dias antes do seu falecimento. Este homem tinha apenas uma grande vontade de falar aos outros do amor de Jesus. Tão simplesmente isto. Meus queridos amigos, muitas vezes nós acreditamos que ter um único talento possa não ser algo de grande valor, mas um único talento, desenvolvido adequadamente, pode fazer a diferença. Um único talento equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Um único talento desenvolvido para a causa de Deus pode representar a salvação de muitas almas. Um único talento usado na causa do Senhor pode representar a salvação
de almas preciosíssimas que custaram o sangue de Cristo. Não me venham dizer que um único talento não tem valor. Um único talento tem muito valor. E como se não bastasse, Deus nos garante que um único talento pode ser desenvolvido. A sexta lição, ou a sexta verdade que a parábola dos talentos nos ensina, é que utilizar os talentos implica em correr riscos. E, meus queridos amigos, muitas vezes somos tímidos demais para estar disponíveis a correr riscos. Sabem? Somos tímidos demais muitas vezes, porque nós já intimidamos outros quando vimos alguém a querer fazer alguma coisa e nós, sentados no nosso canto confortável, na nossa cadeira da arquibancada, pusemos-nos a vaiar o trabalho que outros fizeram, enquanto nós nada fazíamos. Queridos irmãos e amigos, quero vos incentivar. Correr riscos é algo que faz parte da vida. Que o digam as mães que resolvem ter filhos. Ainda bem que as crianças, quando nascem, não têm a noção dos perigos que correm, porque a vida é um risco permanente. Enquanto vivemos, estamos sempre a correr riscos. Quem não se arrisca, já diz o velho ditado, não petisca. Quem não está disposto a arriscar, a investir, não pode nunca esperar receber proventos proporcionais ao seu investimento. Aquele que investiu os 5 talentos que recebeu, podia tê-los perdido, mas também é verdade que ele recebeu um rendimento de 100%. E com Deus o rendimento é garantido. Pensem, por exemplo, em Pedro. Quantas vezes Pedro não esteve exposto ao ridículo das pessoas que o ouviam? Pensem em Paulo. Quantas vezes o apóstolo Paulo não esteve exposto a situações ridículas quando ele pregava às muitas pessoas a quem ele se dirigia, pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele pouco sabia a respeito do seu background cultural. Quantas vezes homens como Jesus ou João Batista se expuseram a situações de grande perigo. Mas o que é verdade é que esses grandes homens foram capazes de colher resultados elevadíssimos em termos de rentabilidade dos seus esforços. Meus queridos amigos, desenvolver os dons do Espírito Santo implica em estar disposto a correr riscos. Implica em mexer-se. Só não é criticado quem não se mexe. Só não sofre o fracasso quem não arrisca, quem não se envolve. Porque quem está disposto a envolver-se, quem está disposto a empenhar-se, corre riscos de falhar, mas também se arrisca a vencer, também se arrisca a ter sucesso. A sétima verdade associada com a mensagem da parábola dos 10 talentos é que aqueles que não usam os talentos que lhes são dados, perdem o que têm. Querido irmão e amigo, será que neste momento da sua vida espiritual, alguém possa dizer, eu não sou mais capaz de identificar qual o talento, qual o dom espiritual que Deus me tenha dado? Será que o talento lhe foi tirado? Oitava verdade espiritual associada à parábola dos talentos. Aqueles que usam os dons espirituais estão a preparar-se para entrar no céu. E o inverso também é verdade. Aqueles que trabalham para Deus, aqueles que estão interessados em servir ao Senhor, estão a preparar-se para entrar no céu. A mensagem dos dons espirituais tem sido uma das mensagens que, por vezes, poucas pessoas se sentem com coragem de pregar. Porque os dons espirituais muitas vezes estão associados a pentecostalismo, estão associados a movimentos com os quais muitos de nós às vezes não nos queremos identificar. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, meus queridos irmãos. A mensagem dos dons espirituais é uma mensagem que está na Bíblia. E se está na Bíblia, ela deve ser estudada, ela deve ser pregada, ela deve ser analisada por cada um de nós. Não esqueçam que Jesus disse que nós deveríamos ensinar àqueles a quem levamos o Evangelho tudo aquilo que Ele nos ensinou. Deverão ser ensinados todos os mandamentos, tudo aquilo que vos tenho ensinado, disse Jesus. Assim que nós também devemos estudar tudo aquilo que a palavra nos diz e prestarmos a devida atenção a esta mensagem.
Por isso, caros irmãos e amigos, ao estudarmos a palavra de Deus, ao descobrirmos que o Senhor nos recomenda que possamos tomar tempo para avaliar esta mensagem, gostaria de desafiá-los, primeiramente, a descobrirem os dons espirituais que Deus vos concedeu. Depois, a pedirem ao Senhor que os ajude, ou que nos ajude a todos, a pormos estes mesmos dons ao seu próprio serviço. Deixem-me contar-vos uma última história. O Sr. Raimundo Silva era uma daquelas pessoas que vivia, ou que vive no agreste do estado, no agreste nordestino, no nordeste do Brasil. Este senhor, segundo ele só sabia fazer uma coisa: sabia sorrir. E tinha um agradável e cativante sorriso. E este homem não sabia fazer muita coisa, não era dado a grandes capacidades de pregar a palavra de Deus, mas sentiu que Deus o poderia usar. E no tempo em que não existiam DVDs, no tempo em que os principais meios de reprodução de imagem eram os vídeos, ele fazia duas coisas. O seu método de pregação da palavra de Deus era assim: era sorrir, fazer assim e assim. Sorrir, fazer assim e assim. Sorrir, pôr a fita de vídeo dentro do leitor e apertar o botão e deixar a pregação correr. No ano de 2003, este homem foi responsável por levar cerca de 200 pessoas ao batismo. Entendem? Alguns podem dizer: mas isto aqui não é o Brasil. Eu sei o que é o Brasil porque eu também fui pastor no Brasil. Não no Nordeste. Mas também sei, meus queridos irmãos, como é viver disponível para ser usado por Deus. Conheci pessoas fantásticas que permitiram que Deus as usasse. Pessoas que fizeram coisas impressionantes por estarem disponíveis por ser usadas ou para serem usadas por Deus. Meus irmãos e amigos, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a esconder-nos atrás das mesmas desculpas que temos usado até agora? Vamos dizer ao Senhor que Ele só nos deu um talento? A parábola dos talentos é muito clara. E ela coloca-nos uma grande responsabilidade no colo. E está nas nossas mãos. Deixarmos que Deus nos use ou simplesmente voltarmos a enterrar o talento que o Senhor nos deu. Queridos irmãos e meus amigos, oro sinceramente para que cada um de nós se possa ver no céu debaixo da árvore da vida. Mas oro sobretudo para que cada um de nós possa lá chegar através de uma experiência significativa. Porque acreditem, ninguém chegará ao céu sem usar os dons espirituais que Deus lhe confiou. Que Deus confiou a si e a mim. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a refletir profunda e sentidamente sobre esta mensagem que Ele nos trouxe nesta manhã. É a minha oração. Amém. Vamos louvar ao Senhor através do canto 318.
Nós queremos agradecer-te, bom Pai, porque sabemos que cada um de nós é dotado particularmente de talentos e dons espirituais concedidos por Ti. Mas neste momento, bondoso Senhor, nós também assumimos e tomamos consciência da responsabilidade que isto implica na nossa vida. Por isso, bondoso Senhor, ajuda-nos não só a estarmos atentos para perceber quais as capacidades que Tu nos tens dado, mas estarmos também disponíveis para as desenvolvermos e para as rentabilizarmos, não só para o nosso crescimento pessoal, mas também para o crescimento da Tua causa. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a que possamos, cada um de nós, mesmo tendo apenas um dom, que Tu, Senhor, nos possas ajudar a pô-lo ao serviço da Tua causa. É verdade, Senhor, que não são aqueles que têm muitos dons que são responsáveis pelo crescimento da Tua causa. São os muitos de nós que talvez tenhamos apenas uma capacidade, mas que não estamos a usar e que não temos permitido, ou que não nos temos permitido a bênção de desfrutar o privilégio de trabalhar para Ti e de ver a Tua causa crescer. Ajuda-nos, Senhor, a desenterrá-lo, a pormos este único talento que seja em Tuas mãos para ser ele mesmo rentabilizado pelo Teu esforço, pela nossa dedicação, mas pela multiplicação também do Teu Espírito em nossa vida. Agradecemos-Te e pedimos isto, Senhor, não que mereçamos, mas em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.